Tu está doente, e a desculpa é: igreja é hospital, mas tu nunca sara, irmão. A gente está pior que o SUS, está pior que o hospital público. Você não pode usar a imagem da igreja como hospital para justificar seus pecados. Você não pode usar a igreja e hospital para justificar seu apego aos seus pecados de estimação. Tem doente? Tem enfermos? Tem. Mas tem Jesus dizendo: levanta, muda de vida. Se pecar de novo, vai acontecer coisa pior. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. A partir do versículo 1, está escrito assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nos alpendres, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém. Lemos 20 versículos. Quem não leu Bíblia hoje pagou a dívida agora. Paulo disse no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, na linguagem paulina, o homem exterior é o nosso corpo,
a nossa aparência física e ele se corrompe. A expressão paulina para se corromper, o significado do que Paulo diz que o corpo se corrompe é se deteriorar. E em João capítulo 5 é isso que nós temos, a deteriorização do corpo humano, a deteriorização da saúde do homem. E quando que isso iniciou? Em Gênesis 3, na entrada do pecado no mundo, o homem começou a deteriorar-se. E a primeira coisa que foi quebrada, corrompida, deteriorada foi sua comunhão com Deus. O homem se escondeu de Deus quando o costume era apresentar-se a Deus. A segunda coisa que se deteriorou foi sua comunhão familiar. Adão lança sobre Eva a culpa quando Deus o procura. Adão, onde está? E ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Eva diz: fui eu não, foi a serpente. Como a serpente agora já estava debaixo de juízo, que é o próprio diabo ali no jardim, ele não transfere a responsabilidade, mas Adão joga para Eva e Eva joga para a serpente. Eva peca cronologicamente primeiro, só que Adão peca teologicamente, pois a responsabilidade de manter a comunhão com Deus na humanidade estava sobre Adão. Por isso que apesar de Eva ter primeira ou primariamente tomado do fruto, quando ela tem essa atitude, Deus não aparece, Deus não vem a ela. Mas quando Adão come, Deus diz: rapaz, Adão, porque ele era o cabeça da comunhão com Deus, com a humanidade. A partir dali começa a deteriorar-se. Primeiramente se deteriora a comunhão com Deus, pois de Deus ele se esconde. Se deteriora a comunhão familiar, pois um culpa o outro. John Bevere afirma que rabinos e escritores do Antigo Testamento e da Torá afirmam que por vários anos e por séculos se preservou a tradição de que por vários anos Adão e Eva viviam escondidos em cavernas, entristecidos e magoados um com o outro, e esta mágoa passou ao coração de Caim. Deteriora-se a comunhão com Deus e a comunhão familiar com a entrada do pecado no mundo. A partir de agora, você percebe que o homem que foi aliançado com Deus para ser imortal morre. Você lê isso, que os homens começam a gerar e a morrer em Gênesis 5. No capítulo 5, então, já que eu expliquei a entrada da esse negócio aí na humanidade, que foi lá em Gênesis 3, a entrada da deteriorização da comunhão com Deus, da família e consigo mesmo, que foi em Gênesis 3 com a entrada do pecado no mundo. E Paulo trata isso não em narrativa, mas de modo teológico. Vou ficar quieto que os caras brigam comigo. Pastor, não fica quieto para tirar uma foto. Aí em Romanos 3, Paulo diz: todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos nós estávamos em Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você começa a perceber lá em Romanos 3, o que foi deteriorado em Romanos 3. Eu vou ler para vocês aqui, porque coloca Romanos 3, mas eu não lembro o versículo, então eu vou abrir a Bíblia. Romanos 3, Paulo fala sobre a deteriorização na nossa vida, no ser humano. Versículo 10: não há um justo, nenhum sequer. A justiça do homem, o relacionamento correto com Deus e com os outros homens foi deteriorado. Não há ninguém que entenda. Nossa capacidade intelectual de entender as coisas de Deus foi deteriorada. Não há ninguém que busque a Deus. Nossa fome por Deus em Adão foi deteriorada. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Nossa utilidade para as coisas de Deus em nós mesmos foi deteriorada. Não há quem faça o bem. Esse bem aqui é o bem permanente. Nossa capacidade natural de fazer o bem permanente foi deteriorada. Versículo 13, ele pega emprestado um salmo. A sua garganta, que é a garganta da humanidade, falando da nossa voz, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente.
peçonha, veneno, de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Nossa boca, nossas palavras, nosso vocabulário foi deteriorado. O todes, meninix, né? Essa palhaçada que fizeram aí com o hino nacional brasileiro, tudo isso já está nas escrituras, irmão. Mas não é só o todes e o meninix, que é a ideologia de gênero quer nos impor. É também as gírias, os palavrões, as palavras torpes, sujas, as desonras pelas palavras aos pais, à esposa, ao marido, aos filhos. 15, os seus pés estão ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Fomos deteriorados por causa do pecado. Lucas 19 diz, Jesus disse na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Projeta para mim Lucas 19:10, Lucas 19:10, Lucas 19:10, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, continua. Ficou feio. O Filho do Homem veio buscar e salvar, continua. O que se havia perdido? Interessante é que aí não está escrito ele veio buscar e salvar quem. Aí está escrito que ele veio buscar e salvar o que? Porque não simplesmente quem se perdeu, mas o que também se perdeu. Então o que foi perdido que o Filho do Homem veio buscar e salvar? Tudo que está em Romanos 3, o que eu falei baseado em Gênesis 3. Em Gênesis 3 tem a entrada do pecado do mundo. Em Romanos 3 está o efeito da entrada do pecado do mundo. E Lucas 19:10 está apresentando a solução, o resgate do que foi perdido. A comunhão com Deus foi deteriorada, a comunhão familiar foi deteriorada, a comunhão consigo mesmo foi deteriorada. Aí Jesus é Deus que se fez carne. O verbo, a sabedoria de Deus habitou entre nós e nos deu a possibilidade de restaurarmos aquilo que foi destruído. É isso que está acontecendo em João capítulo 5. Tem uma festa entre os judeus, eles estão se alegrando sempre, eles fazem festa comemorando a libertação do Egito. E o que Jesus faz? Jesus vai para a festa, e lá eles estão fazendo festa, agradecendo pela libertação. E quem vai participar da festa pela libertação? O libertador. E Jesus está lá na festa. Jesus subiu a Jerusalém, versículo 1. Aí João está escrevendo, e ele quer alcançar alguém de fala grega. Ele fala no versículo 2: há em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Como ele está falando a um povo de fala grega, e ele sabe que ele vai escrever o nome de um tanque, e o nome do tanque é hebreu, ele precisa identificar o ponto geográfico do tanque. Aí ele diz: Jesus subiu na festa, pois Jerusalém é um local alto. E aí ele diz: em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. O que era a porta das ovelhas? Era por onde se passava o gado. Se traduziu para nós ovelhas, mas é em geral o gado, que trazia a alimentação para quem habitava em Jerusalém. Ali entrava para os que habitavam lá dentro, e por aquela porta saía também. Era o mercado da carne passando por aquela porta. E ele diz, ali próximo à porta das ovelhas, bem próximo à porta das ovelhas, ele está dando o ponto geográfico. Tem um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Esse tanque tem 5 colunas largas. Aí ele diz no versículo 3: nestes, o tanque é um, mas os alpendres são 5. Nestes alpendres, junto a estas colunas largas, tem uma grande multidão de enfermos. No tempo que ele está escrevendo João 5, os leitores ainda vivem e sabem da realidade desse tanque, dos alpendres e de Jerusalém. Ele diz: nestes jazia grande multidão de enfermos. Olha aqui a corrupção. Lembra, eu estou ainda conectado a 2 Coríntios 4, ainda que esse homem, corpo interior se corrompa. Olha a corrupção, o efeito do pecado do mundo, a deteriorização. Ali há muitos enfermos.
corrompidos pelo efeito do pecado no mundo, cegos, corrompidos pelo efeito do pecado no mundo, mancos, corrompidos pelo efeito do pecado no mundo, ressecados, fazendo o quê? Pessoas corrompidas pelo efeito do pecado no mundo, não só pelos próprios pecados, pois todo pecado é uma doença, mas nem toda doença é por causa de próprios pecados, mas toda enfermidade é causada pelo efeito do pecado de Adão no mundo, que começou em Gênesis 3, não preciso repetir. A enfermidade está sobre essas pessoas, e elas estão buscando um alívio, e essa esperança de alívio é o que? Águas dentro de um tanque, que se movem pelo agir de um anjo. O anjo desce e faz chá, chá. Ninguém descia quando a água estava no movimento não, tá? Sinto muito quem é do manto aí. A água estava lá, chá, chá. Era o anjo movimentando. Quando o anjo se retirava das águas, aí a Bíblia diz, quando as águas eram movimentadas, depois do movimento, alguém dizia, é agora, o anjo já gerou o movimento, e é agora que eu vou lá para receber minha bênção. Depois do movimento, o primeiro que se lançasse nas águas, que descia no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Primeiro, de onde vem essa história? É indeterminado o tempo, quando iniciou e quando encerrou. Vou apresentar para vocês quatro possibilidades. Primeiro, alguns presumem que esse movimento começou quando Eliasibe, o sumo sacerdote ali no tempo de Esdras, Neemias, estão reconstruindo o muro em volta de Jerusalém. Quando ele santifica com uma oração, e Deus recebe a oração e a inauguração dos muros de Jerusalém, aconteceu algo sobrenatural num tanque perto da porta das ovelhas, e essa porta das ovelhas é citada no livro de Neemias. Em segundo lugar, outros pensam que o movimento das águas começou quando Jesus nasceu. Aí tem mais um aqui, que eu lembrei agora. Outros, terceiro, dizem que se iniciou no dia que Jesus foi batizado. Quarto, uns afirmam no escrito de Joséfo, Antiguidade, livro 15, capítulo 7, onde ele menciona um grande terremoto no 7º ano de Herodes, 30 anos antes do nascimento de Cristo. E depois desse terremoto, anjos começaram a se mover nessa água. Em último lugar, outros dizem que o milagre do movimento das águas cessaram quando Jesus morreu. Agora, nós não sabemos quando iniciou ou quando terminou, se era simplesmente uma tradição alimentada entre eles, porém nós vemos no texto que era algo que os impulsionava, os inspirava a esperar. Tinha para eles um significado piedoso. E aqueles que estavam naquele ambiente esperando um agir de um anjo para serem aliviados de suas dores, têm a chance agora, não de ver um anjo movimentar a água, mas o próprio Criador, aquele que nos sara das piores enfermidades, está entre eles e ninguém se importou com ele. Aqueles homens tinham a chance porque há uma maximização de oportunidades. Há uma oportunidade, qual é a oportunidade? Qualquer enfermidade que tiver, mas de repente ele faz uma limitação, é para o primeiro que se joga. Se você não chegar antes do outro, você não dá conta. E dentro desse texto, onde está a ação do pecado corrompendo o ser humano, chega Jesus trazendo esperança, chega Jesus trazendo a solução. E aqui nós percebemos que apesar da corrupção que o pecado causou no mundo, me escute, ainda há uma esperança.
No que? Na misericórdia. O que significa Betesda no versículo 2? Casa de misericórdia. Então, por que o tanque perto da porta das ovelhas, onde o que vale é analisar o gado, pagar por um gado bom, para a gente ter o que comer, e agora o mais importante não é o gado que por ali passa, o mais importante, o que se destaca naquela porta são doentes, encostados em colunas. Ninguém se importa tanto com o gado, se importa mais, pelo menos na visão de João, com o alpendre ou os alpendres, onde tem pessoas enfermas. A misericórdia acima do valor mercadológico dos animais. Os doentes, enfermos, chamando mais atenção do que aquilo que pode trazer riqueza para aquela cidade. E onde é que Jesus está? Jesus não vai na porta das ovelhas fazer parte daquele mercado que pode enriquecer Jerusalém e a cidade circunvizinhanças. Jesus vai onde estão os enfermos. Jesus vai passando entre eles e de repente ele se aproxima daquele que estava ali há mais tempo do que os outros. Eu garanto a vocês, debaixo dessa palavra, onde ainda nessa vida houver alguém necessitado da misericórdia, necessitado de Betesda, é ali que Jesus quer estar. É ali que Jesus quer que esteja a igreja. Agora, eu quero que você, enquanto eu prego essa mensagem, a partir de agora que eu vou dividir ela em alguns pontos, lembre de sua igreja. O que é a sua igreja? O que é a nossa igreja local? Senão uma casa de misericórdia. Só que quando eu falo casa de misericórdia, como eu conheço a característica dos netcrentes e youtubobos, é verdade, as igrejas precisam ser casa de misericórdia, porque o que tem mais na igreja é julgador, o que tem mais na igreja é matador, o que tem mais na igreja é assassino. Está faltando amor, mas a igreja continua sendo casa de misericórdia, senão ela não tolera, meu Deus, ela não toleraria você. O fato de você estar fazendo parte de uma congregação local é porque ali tem misericórdia, porque você não presta. Eu sou pobre, miserável, cego, nu, em mim mesmo, em minha natureza, não sirvo para nada, sou dependente da graça, somos dependentes do poder de Deus. Como disse Paulo, é tesouro em vaso de barro. Eu tenho certeza que esta igreja é uma casa de misericórdia. Pela misericórdia de Deus, eles são pastores. Pela misericórdia de Deus, eles pastoreiam vocês. Pela misericórdia de Deus, eu estou pregando a vocês. Pela misericórdia de Deus, vocês estão me ouvindo pregar. Essa é a casa da misericórdia, irmão. Essa igreja, nossa igreja, tolera nossas falhas, sim. Tolera a nossa humanidade, sim. Se ela não é uma casa de misericórdia, não a chame de igreja. E o que havia ali? Primeiro ponto é que nossa igreja é uma casa de misericórdia, senão nós não faríamos parte dela, pois os nossos defeitos são muitos. E o que tem na casa da misericórdia? Tem multidão de enfermo, tem gente cega, tem gente manca, tem gente ressecada e tem gente esperando o movimento. Ou seja, temos nossas deficiências, temos nossas corrupções, temos nossas deteriorizações, temos nossas limitações. Toda a igreja tem gente limitada. Por isso é casa da graça. Por isso que cabe você aqui. E qualquer igreja que você for congregar, vai ter mais gente deficiente. É verdade, pastor? Fala a Deus, ô glória. Mas nessa casa que tem gente deficiente, também tem Jesus dizendo: levanta, levanta, anda. Tem Jesus dizendo: muda de vida. Tem Jesus dizendo: eu te liberto dessa fraqueza, eu te liberto desse pecado, eu te liberto dessa deteriorização. Por quê? Porque a maioria daqueles que querem que a igreja seja casa de misericórdia não querem que a igreja seja casa de cura. Aí a igreja está pior que o SUS. Tu está doente e a desculpa é: igreja é hospital, mas tu nunca sara, irmão. A gente está pior que o SUS, está pior que o hospital público. Você não pode usar a imagem da igreja como hospital para justificar seus pecados. Você não pode usar a igreja e o hospital para justificar seu apego aos seus pecados de estimação. Tem doente? Tem.
Tem enfermos? Tem. Mas tem Jesus dizendo: levanta, muda de vida. Se pecar de novo, vai acontecer coisa pior. Por isso que a igreja tem tudo a ver com aquele tanque. Aí, eles estão esperando o anjo movimentar a água para serem sarados. Jesus viu o homem deitado. Por quê? Jesus se aproxima dele. Ele é o que há mais tempo está sofrendo. Jesus sabe o tempo do sofrimento de cada um de nós que estamos aqui. E ali agora, sabendo Jesus que ele é o que há mais tempo sofre, Jesus se aproxima do mesmo e diz: você quer ficar são? Talvez você diga: mas mamá, que pergunta. Quer ver? O que um cego quer? Vê-la, enxergar. Meu Deus do céu. O que um paralítico quer? Andar. Então para que Jesus pergunta? Porque nem todo mundo está disponível a ser exigido, responsabilizado pelos seus milagres. É isso que você quer? Se eu te curar da paralisia, você vai ter que trabalhar para se sustentar. Se eu te curar da paralisia, você vai ter que parar de ficar dependendo dos outros para tudo. Você quer ser curado? Tem gente que quer paliativo do evangelho, mas não quer a mudança que o evangelho provoca. Quer fazer a campanha do envelope, dá o dinheiro, dá o pix para o falso profeta, mas não dá o coração para Jesus. Quer fazer campanha e campanha, porta de fogo, corredor do mistério, vassoura da macumba gospel, o forró da candombleia, e a cada dia numa igreja, cada semana numa campanha. Por quê? Porque sempre tem a apóstola, o falso profeta, a falsa profetisa, para afagar o pecado. Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, e nunca prega o arrependimento. E o problema dessa pessoa não é uma situação, é uma condição. Ela é inimiga de Deus, ela está na vida pecaminosa, ele é inimigo de Deus, ele tem uma natureza caída, e sem o arrependimento, sem a regeneração, sem a mensagem da cruz, sem o sangue de Jesus, essa pessoa, mesmo rica, vai para o inferno, vai continuar inimiga de Deus. Você quer ser curado? Então pare de buscar perdão. Toda semana cai, toda semana peca, toda semana tropeça, toda semana desvia. Você quer ser curado? Hoje Deus não tem perdão para você, tem libertação, tem transformação de vida. Você quer ser curado? Você quer mudança? Jesus pode. Por quê? Porque quando ele entra na sua vida, ele faz de você uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Você quer ficar são? Você quer ser curado? Eu diria logo: mas é óbvio. Eu espero há 38 anos, mas ele não. É igualzinho uns crentes que tem na nossa igreja, irmão, que é paliativo, mas não quer a transformação, porque a transformação exige renúncia. As pessoas não vão ficar mais sentindo dozinha de você. Tatim, Motelso, você não é bebê, igreja não é berçário, Jesus não é babá. Tem que crescer, tem que buscar em Cristo a mudança e a restauração. Você quer ser curado? Aí ele, é que não tenho ninguém por mim. E quando a água é agitada, não tem ninguém que me ponha no tanque. Olha o tanto de gente doente, e nenhum ajuda o outro. Mas enquanto eu vou, antes que Jesus dissesse: rapaz, tu fica esperando pelos outros. Olha ele: enquanto eu vou, desce. Enquanto eu estou indo, Senhor, me arrastando, desce outro antes de mim. Senhor, eu estava até chegando. Não tem aquela música antropocêntrica? Bem na minha vez, cheguei e tomaram o meu lugar. Eu estava chegando lá. Isso aqui é igualzinho a nossa igreja. Tu assistiu para a Olimpíada? Que de modo honroso, deficientes que treinam, pagam o preço, lutam pela medalha. E aqui na nossa igreja, ou em qualquer igreja local, está igual o tanque de Betesda. Deficientes competindo. Esse camarada se arrastando para chegar no tanque, e o cego: sai da frente que agora sou eu.
puxa, eu estou chegando, é eu, ninguém vai passar na minha frente. É igualzinho a nossa igreja, irmão. Eu também prego, puxa o tapete do pregador. Eu também canto, puxa o tapete do cantor. Eu também toco, porque só ele não eu. Eu também tenho que dar opinião. Eu também, todo mundo deficiente e competindo, meu Deus do céu. É igualzinho, é igualzinho, é igualzinho, é igualzinho. E quanto mais a gente vai competindo, vamos mostrando nossas corrupções e deteriorizações internas. Aí ele diz assim: é que não tem ninguém por mim, e quando eu vou, chega outro antes de mim. Ô pastor, tadinho, olha, ele estava indo e outro passou na frente dele, pastor. Então quer dizer que se ninguém passa na frente dele, ele chegaria primeiro, sim ou não? Então ele também está errado. Porque ele está reclamando, quando eu estou indo, alguém ganha de mim. Então ele queria ganhar de todo mundo. Estamos corrompidos, estamos deteriorados. Aqui ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. O primeiro aqui se chama Jesus. E Deus está falando a esta igreja: Ele não nos chamou para vivermos em competição, mas em consagração, em união, em oração. Um ajudando ao outro, a gente vence e chega onde Deus quer que a gente chegue. Quem pode adorar Jesus por essa palavra, irmão? Mas tem Jesus. Ó, levanta, toma tua cama e anda. Vou perguntar e você me responde. O que ele estava esperando? O que ele estava esperando há 38 anos? A cura. Bora, fala, tem mais coisa que ele estava esperando. A cura vinha como, meu Deus do céu? Depois que a água movimentasse. Então a cura viria depois que a água fosse movimentada. Então ele estava esperando o movimento das águas. Sim ou não? Igualzinho a nossa igreja. O que, pastor? Esperando o movimento. Nossa igreja está tão parada. Não tem congresso, não tem culto, não tem oração. Não tem. Olha, tem que movimentar, meu Deus do céu. Aí Jesus diz: ao invés de esperar o movimento, se movimenta, rapaz. Ao invés de criticar o que está faltando, se disponibilize a preencher a lacuna. Está faltando evangelismo na igreja. Tu evangelizou quem? Você anda quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessa a rua para falar de Jesus para o vizinho. Rapaz, está aí criticando a falta de movimento na igreja. Olha os instrumentos lá, foi bom, ficou top, mas dava para ficar melhor. Tu já deu um jogo de corda para quem aqui? Olha a escola dominical, olha, eu assisti uns professores aí no YouTube, no podcast, que eu sou viciado. Olha, é muito melhor do que a minha escola dominical lá na minha igreja. Você já deu quantos léxicos para o professor? Você já deu quantos livros de exegese, hermenêutica e homilética para o professor? Você já deu quantos comentários bíblicos, introduções bíblicas para o professor? Nenhuma! Então quem nada faz, sua palavra nada vale. A Luana, a Luana chegou na nossa pastora. Pastora, a gente foi criado com um círculo de oração. E a pastora Silo. Era uma bênção. E a pastora Silo, deixa ela ver esse vídeo que eu estou imitando ela não. Silo. E agora está faltando aqui na nossa igreja, não é? A pastora é, mas a irmã Aparecida adoeceu, Lu. É. Aí a pastora: por que você não dirige, Lu? Já vamos te empossar para você dirigir o ciclo de oração. Aí a Lu, que reclamou da falta do ciclo de oração, teve que abrir a mãozinha e foi empossada no círculo de oraçãozinho. Outra vez fui eu.
Pastor, fui dar uma olhada aí nas congregações, os obreiros, pastor. Os obreiros não estão pregando o direito, pastor. Abre o texto em Mateus e termina no Apocalipse, pastor. Ó, pastor, estão desrespeitando o texto, estão desrespeitando o tempo, pastor. Culto virou vigília, pastor, a postura, a entonação da voz, o tempo do sermão. E o pastor calado, e eu, tome. Aí ele falou assim para mim: eles precisam aprender, não é? Eu disse, é. Aí ele disse, você ensina? Eu falei, eu ensino na internet. Eu tenho 20 mil alunos online. Aí ele, mas nem todos eles têm tempo e sabem mexer. Então você vai dar aula aqui na igreja. Já vou marcar agora. Eliseu vai dar aula tal dia. E o povo... Né? Só vi 2 palminhas. Por quê? Porque Jeová está falando. Se você está na igreja só para ver os defeitos dela, você é o pior defeito nela. Se você está na igreja só para falar dos problemas dela, tu é o pior problema nela. Vaza dela, que ela fica melhor sem você. Fofoqueiro, caluniador, acaba o culto, tu vai reclamando da falta de movimento que você tanto esperava. Não gostei da palavra, não gostei do louvor, não gostei da recepção. Nada aqui é feito para você, aqui tudo é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você não é o centro do culto, aqui você é o garçom, Jesus é o cliente. É o que eu estava esperando, um movimentozinho. Se movimenta, rapaz. Levanta, rapaz. Deus quer te usar para a sua própria igreja. Eu vou repetir, Deus quer te usar para a sua própria igreja. Levanta, toma a cama, vaza. Ele se levantou, pegou a cama e começou a andar. E o texto diz, aquele dia era sábado. Por quê? Porque para Jesus, sábado é descanso. Jesus deu a ele o descanso da paralisia. Aí os judeus disseram, é sábado, tu não pode levantar a cama não, carregar a cama. Meu Deus, o cabra está curado e os caras estão discutindo por causa de cama. Você não pode carregar a cama não, hoje não. Então, ele nunca... É engraçado. Se dia de sábado ele não poderia movimentar a cama, logo o anjo também. Na mentalidade deles, se ele não pode movimentar a cama, o anjo no sábado dizia, opa, estou de férias, hoje não pode. Então no dia de sábado, aquele camarada não tinha nenhuma esperança de ter água movimentada e depois ele ser curado. Aí Jesus vai no dia que não tem esperança. Jesus vai justamente no dia que era impossível ele andar, que seria impossível acontecer o movimento. E ao invés de trabalhar no tanque, na água, Jesus trabalha nele. Antes de trabalhar em qualquer ambiente, Jesus vai trabalhar em você. E ele está lá, o bichinho está empolgado. Eu estou andando ainda carregando a cama. Mata a cobra e mostra o pau. Dá prova aqui do milagre. Eu estou andando e carregando, rapaz. Não é só a perna que está boa, a mão também. Aí os camaradas disseram, você não pode carregar a cama. Olha a resposta dele, quem me curou mandou eu carregar. Eu só estou obedecendo, porque quando eu sou restaurado, eu tenho capacidade para obedecer. Eu estou obedecendo a ordem de quem me curou. Está vindo algo lindo para a sua vida aí, presta atenção no texto. Aí perguntaram para ele, quem é o homem que mandou você carregar a cama e andar? Aí ele no 13, sei não. Jesus se retira porque tinha uma grande multidão. Ele olhou só para a cama e não olhou para Jesus. Eu estou curado, minha perna está boa, e agora eu estou carregando a cama porque eu estou curado. E quando ele levanta a cabeça, Jesus vazou, porque ali havia uma grande multidão. Jesus não quer ser reconhecido como aquele que cura, ele quer ser reconhecido como o Salvador do mundo. Tá, pastor, mas ele curou o rapaz, curou para salvá-lo.
Os milagres não são um fim em si mesmo. Eles só apontam para algo maior. E eu vou te provar do texto. Jesus o curou e saiu, para que não vissem Jesus como mais o curandeiro. Ele não sabia. O que aconteceu no versículo 14? Jesus o encontrou no templo. Ele não voltou para o tanque. Ele foi para o templo. Porque quando Jesus entra na sua vida, até o lugar que você frequenta muda. Só que quando ele vai para o templo, é Jesus quem o encontra. Jesus vai a ele e diz assim: eis que você já está curado, não peques mais. Jesus está deixando claro para ele que sua paralisia era por causa de pecado. Você pecou e adoeceu. Você pecou e se deteriorou. Não foi só por causa do pecado de Adão. Não foi só por causa do pecado original. Você não se arrependeu do seu pecado. Você não confessou o seu pecado. Isso parou você. Isso estacionou você. Isso limitou você. E se você voltar a pecar, a cometer aquele pecado, vai te acontecer algo pior. Jesus, o amorzinho, está falando para ele: se você não se arrepender do seu pecado, vai acontecer algo pior do que paralisia de 38 anos. Vai acontecer algo pior do que ficar esperando e ver outra pessoa passar na sua frente. Jesus está instruindo aquele homem. O pecado destrói. O pecado limita. O pecado trava. Irmão, quando Jesus dá esse despertamento naquele homem, o que ele faz no versículo 15? Eu já sei quem me curou. Ele me curou e brigou comigo. Ele me curou e me confrontou. E aí, por esta causa, os judeus perseguiram Jesus. Aí quando foram confrontar Jesus, olha a resposta de Jesus: fica comigo, estou acabando. Vocês sabem que eu só prego até onde eu li. Olha a resposta de Jesus: meu pai trabalha até agora, e eu também. Vocês não trabalham no dia de sábado, mas meu pai e eu continuamos trabalhando. Aí os judeus disseram: é agora que nós te mata mesmo. Porque tu está quebrando o sábado, ainda está chamando o próprio Deus de pai. Olha isso, igreja, eles não chamavam Deus de pai. Você está dizendo que Deus é seu pai. Vamos te matar. Por quê? Porque se eles necessitassem de alguma providência, qual é o nome? Ah, lembrei. Jeová Jireh. Se eles lembrassem de cura, se eles precisassem de cura, Jeová Rafá, cura-nos. Se estivessem depressivos, Jeová Shalom, nos dê paz. Se quisessem algum tipo de justificação, Jeová Tsidekeno. Deus sempre os chamou de filhos, mas eles nunca chamou Deus de pai. Aí vem Jesus e muda tudo. Quando fores orar, orareis assim: Pai nosso. Aleluia! Jesus está dizendo: não é mais título, é comunhão, é intimidade. Quem pode adorar o Pai? Só quem é filho. Eles não se sentem filhos. E agora Jesus ia curar as pessoas e os chamava de filhos, perdoava chamando-os de filhos. Aí quando eles dizem, estou encerrando, já estão no 20, quer dizer 19. Aí quando eles dizem, se tu se auto-intitula filho, é porque ele é seu pai. Aí Jesus diz, eu vou amenizar para vocês. Na verdade eu vos digo que o filho, ele, Jesus, por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ah, sim, entendi, você não pode fazer nada. Aí ele conclui, se não vir o pai fazer. Como assim? Porque tudo que ele faz, o filho faz igualzinho. Irmão, imagine o coração desses homens. Jesus nunca negou que era filho
filho da mesma essência e natureza do Pai. É por isso que ele é unigênito. Ele vem da mesma natureza do Pai. Não há filho igual a ele. Mas por favor, igreja de Jesus, olha a grandeza do que Jesus está dizendo. Tudo que o Pai faz, eu vejo ele fazer. E do jeito que o Pai faz, eu faço igual. Não perde o contexto do texto. A missionária já está sentindo o que eu estou sentindo. Não perde o contexto do texto. Essa discussão é por causa da cura do paralítico. E eles estão questionando: por que você curou esse homem aqui perto do tanque? E Jesus está dizendo: antes que ele fosse curado aqui perto do tanque, o meu Pai já curou ele lá. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Irmão, para facilitar a nossa compreensão, versículo 20: o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. Me ajuda, igreja, diga: o Pai mostra tudo. Jesus está dizendo àqueles homens: vocês estão vendo a cura dele aqui agora? A gente está vendo ele andar agora. Aí Jesus diz: ele já foi curado lá. Porque tudo que eu faço aqui é reflexo do que aconteceu lá. É por isso que as coisas de Jesus são originais e permanentes. Por quê? Porque não vem da terra. O que o Senhor está dizendo a essa igreja é: escute, se o que você quer viver e está vivendo nasceu no céu, não há nada na terra que pode destruir, impedir. Tenta só copiar na terra o que tem lá, igreja de Jesus. Êxodo 24 diz que Deus chama Moisés ao topo do monte. O tabernáculo que Moisés desenhou na terra, Hebreus diz que o tabernáculo original está no céu. A arca da aliança que no Antigo Testamento você vê em ombro de levita, você vê na tenda do tabernáculo, você vê em carro de boi. A arca da aliança, quando João, lá no Apocalipse, vai falar da arca, ele diz: o templo do céu se abriu e a arca original está no céu. Isso quer dizer que a arca da aliança da terra era uma cópia da original que está no céu. A igreja de Jesus não foi destruída ainda, porque ela não é da terra, ela nasceu no céu. A perseguição não parou na igreja, o Coliseu não parou na igreja, os leões pararam a igreja do Senhor. Babilônia caiu, Grécia caiu, Roma caiu, Coliseu caiu, os Césares caíram, Nero caiu, e a igreja está de pé, porque ela não é da terra. Aleluia! Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ai, irmão! A sua família deve ser aqui um reflexo do que tem lá. A nossa igreja deve refletir aqui o que já é lá. Então, em nome de Jesus, não queira viver, experimentar, gerar o que é terrenal. Por que o pentecostalismo não acaba? Por que a unção do Espírito na igreja não para? Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora, de repente veio do... Quer ver que você sabe do que eu estou falando? E o que Jesus estava dizendo? Repara, Mateus 6, Lucas 11. Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feita na terra Quando você ora isso, você está dizendo: Deus, faz aqui embaixo igual o Senhor faz
Glória a Jesus. Quem pode levantar a mão? Vamos orar pela nossa igreja. Diga: Jesus, Jesus, traz para a nossa igreja a unidade do céu. Traz para a nossa igreja a santidade do céu. Traz para a igreja a glória do céu. Nós não vamos pegar nada lá do mundo para colocar aqui dentro. Tudo que a gente precisa vem do céu. Tem que nascer primeiro lá. Aí Jesus conclui assim, ó: o pai ama o filho e mostra tudo o que faz. Então eu já tinha visto ele ser curado lá. Sabe de que modo a igreja sente na terra o que Deus sente no céu? Tem um momento específico que a gente sente na terra o que Deus sente no céu. É isso aqui, ó. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí você diz: os anjos fazem festa. Eu também já disse: os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. Não é isso que está escrito. Está escrito: há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diante. Quem é que está diante dos anjos? O próprio Deus. Então há alegria no próprio Deus quando um pecador se arrepende. E o próprio contexto explica o texto. Quem fez a festa? Quem patrocinou a festa? Quem convidou os servos da casa quando o filho voltou? O pai. Quem fez a festa quando a dracma foi achada? As amigas da moça ou a própria moça que achou a dracma? A moça. Quem fez a festa quando a ovelha perdida foi encontrada? Os amigos do pastor ou o próprio pastor? Quando um pecador volta, quando um desviado volta, quando um filho que se rebelou volta para a casa do pai, os anjos sentem a alegria do pai, mas a maior alegria é no próprio pai. E essa alegria do pai é transferida para a igreja. Por isso alguns choram, alguns levantam as mãos e adoram quando um pecador se arrepende. Aí Jesus termina assim, ó: o pai me ama, mostra tudo o que faz, e ele lhe mostrará, falando para ele, e ele mostrará ao filho maiores obras do que estas, para que vocês fiquem maravilhados. Se vocês estão assustados com a cura desse homem, em João 5, Jesus está dizendo: daqui a pouco o pai vai me mostrar coisas maiores. E ele diz que tudo que o pai mostra, ele faz. O pai vai me mostrar coisas maiores. Se vocês estão preocupados pela cura dele, daqui a pouco eu vou multiplicar pão. Daqui a pouco eu vou acalmar a tempestade. Daqui a pouco eu vou curar um cego de nascença. Lá no 11 vai ter um camarada que vai estar 4 dias dentro do sepulcro, e eu vou chegar assim, ó: Lázaro, vem para fora. Lá no 18 vocês vão me prender. Lá no 19 vão me condenar e vão me crucificar. Mas lá no 20, o Pai já me mostrou eu sendo crucificado e vencendo a morte. Coisas maiores o Pai vai me mostrar. Fica em pé, irmão.